Na Bíblia, cidade não é só um cenário. É personagem, é símbolo, é campo de batalha. E às vezes é até promessa. Desde as primeiras páginas, quando o medo e a culpa empurram alguém a erguer muros e chamar isso de lar, até as visões finais de uma cidade onde a vida volta a correr como um rio, a narrativa bíblica usa as cidades para mostrar como a gente organiza o mundo e como o mundo, sem perceber, vai organizando a gente. Cidades podem proteger, mas também podem aprisionar. Podem gerar cultura, comércio e beleza, mas também podem concentrar poder, violência e injustiça. Então, quando a Bíblia fala de Babilônia, Jerusalém, cidade no monte e Nova Jerusalém, ela não está só citando lugares, está cutucando uma pergunta que dói e fascina ao mesmo tempo. Que tipo de gente nós viramos quando vivemos dentro dos muros? Você já reparou como, às vezes, a Bíblia parece filmar o coração humano em close? Antes da lâmina, antes do sangue no chão, vem o aviso. O pecado está à porta. Como um bicho agachado, pronto para pular, mas que ainda pode ser dominado. Gênesis capítulo 4, verso 7. Caim, no entanto, deixa a raiva virar volante. Ele mata Abel e o texto não romantiza. O crime rasga a terra e a terra responde. A punição não é só jurídica, é existencial. Viver sem chão, sem rumo, com o peso do que fez. E aí nasce um medo antigo. Vão me achar. Só que o deserto não é só vazio, é laboratório de escolhas. Expulso, Caim vai para a terra de Nod, a leste do Éden. E ali constrói uma cidade e dá a ela o nome do filho, Enoque. Gênesis capítulo 4, versos 12 a 17. Repara no detalhe. Na narrativa, a primeira cidade não brota de um sonho coletivo, mas de um homem tentando sobreviver à própria história. No mundo antigo, muralha não era enfeite, era não entra, era aqui eu mando. A cidade vira uma resposta ao pavor. Se a culpa me persegue, eu levanto pedra sobre pedra e chamo isso de segurança. Mas cá entre nós, quando o medo vira alicerce, o que cresce ali dentro? Imagine um lugar onde o muro não só separa nós e eles, mas vira escola de comportamento. A genealogia de Caim, em Gênesis, não descreve apenas descendentes, ela descreve um clima. A certa altura aparece Lameque, que faz um discurso-poema assustador. Ele se gaba de ter matado um homem por feri-lo e promete vingança multiplicada. Gênesis capítulo 4, versos 23 e 24. É como se a lógica da cidade recém-nascida dissesse: honra ferida se lava com sangue e segurança se compra com ameaça. O monstro que começou no peito de um homem vira cultura. Dentro dos limites da comunidade, o medo vira regra e a violência ganha status de justiça. E aqui entra o detalhe contraintuitivo. A mesma sequência mostra a criatividade explodindo do chão. Jabal é associado a tendas e rebanhos. Jubal a música e instrumentos. Tubal-Caim, ao trabalho com metais como bronze e ferro. Ou seja, a cidade também é oficina, palco, laboratório. Onde muita gente se junta, surgem especializações, tecnologia, arte, trocas, algo que a arqueologia confirma ao observar como centros urbanos antigos concentravam ofícios e inovação. A Bíblia, então, não demoniza a aglomeração em si. Ela revela um dilema. O mesmo lugar que fabrica harpas e ferramentas pode fabricar também a vaidade armada. A pergunta que fica pendurada no ar é simples e perigosa. Quem comanda a cidade, a criatividade ou a vingança? Agora troca o close do coração pelo plano aberto de uma obra gigantesca. Gente, tijolo, betume e um projeto que parece só engenharia, mas é ambição em forma de arquitetura. Em Gênesis capítulo 11, todo mundo fala a mesma língua e decide erguer uma cidade com uma torre cujo topo alcance os céus, para tornar famoso o nosso nome e evitar a dispersão. Não é sobre telescópio, é sobre status, subir para se garantir. O texto coloca o dedo na ferida do poder urbano: centralizar, controlar, padronizar.
E quando a unidade serve ao orgulho, a cidade vira palco de autoexaltação. Tem um detalhe que muita gente passa batido. Gênesis chama esse lugar de Babel, na terra de Sinear, e a tradição bíblica vai conectando essa imagem ao que depois se torna Babilônia, símbolo de império, propaganda e dominação. Historicamente, a Mesopotâmia conheceu zigurates, torres-templo que marcavam o centro das cidades, e a própria Babilônia ficou famosa por projetos monumentais. A Bíblia usa esse imaginário para falar de um sistema que quer tocar o céu sem prestar contas a ninguém. A virada é irônica. O nome que eles tentam fabricar se desfaz na confusão, e o medo de se espalhar vira exatamente o gatilho da dispersão. Que tipo de paz nasce de uma torre no centro? Pensa comigo. 2 centros, 2 lógicas, 2 jeitos de organizar a vida. De um lado, cidades antigas erguidas em torno de torres, palácios ou templos elevados, pontos altos para vigiar, acumular e controlar. Do outro, o Jardim do Éden descrito em Gênesis capítulo 2, com uma fonte no centro que se divide em rios e sai irrigando tudo ao redor. Não é só paisagem bonita, é economia simbólica. A cidade concentra para dentro e protege com muros. O jardim distribui para fora e confia que há o suficiente. Uma nasce da ansiedade de perder, a outra da segurança de ser cuidado. Essa diferença muda tudo, inclusive a ideia de paz. Nas cidades imperiais do Antigo Oriente Próximo, a paz vinha da ameaça. Exércitos fortes, punições exemplares, medo bem administrado, algo visível em inscrições assírias e babilônicas. Já no jardim, a paz não precisa ser imposta, porque a vida flui. A Bíblia usa esse contraste como lente moral. Quando o centro é uma torre, subir vira obsessão. Quando o centro é uma árvore de vida, crescer significa compartilhar. Será que esses 2 mundos conseguem um dia ocupar o mesmo espaço? E é justamente quando você espera um "voltemos ao jardim" que a história dá uma guinada inesperada. Em vez de apagar as cidades do mapa, a narrativa bíblica mostra Deus escolhendo trabalhar por dentro delas. Entra em cena Davi, um pastor improvável que se torna rei e faz de Jerusalém, até então uma fortaleza jebuseia, o centro político e simbólico de Israel. Quando a arca, sinal da presença divina, é levada para lá, o coração da cidade muda de função. Não mais torre de exaltação, mas ponto de encontro entre céu e chão. A cidade começa a respirar outro ritmo. Os textos poéticos e históricos falam desse período como tempo de justiça relativa, estabilidade e abundância, ainda que limitada e frágil. Jerusalém passa a ser cantada como lugar onde a vida floresce e de onde bênçãos se espalham, imagem que ecoa salmos antigos e a ideia de Sião como cidade-refúgio. A mensagem é sutil, mas poderosa. Muros não precisam servir só ao medo, podem proteger algo maior do que o ego coletivo. Só que toda construção depende de quem segura as chaves, e à medida que a história avança, dá para sentir que o teste ainda não acabou. Mas basta uma rachadura no caráter para a infiltração começar. O mesmo Davi que dançou levando a arca, agora manipula cartas, soldados e silêncios para encobrir um adultério, mandando Urias para a linha de frente até a morte. O rei que deveria guardar a cidade repete o gesto de Caim, trocando responsabilidade por eliminação. A partir daí, Jerusalém sente o efeito dominó. Violência doméstica, disputas pelo trono, sangue dentro do palácio. Como num documentário sem trilha sonora, a Bíblia deixa os fatos falarem. Quando o poder cede ao monstro interior, a cidade inteira paga a conta. Os reis seguintes oscilam entre freios temporários e quedas livres, enquanto profetas como Isaías e Jeremias denunciam a cidade que virou mercado de injustiça, onde pobres são esmagados e a fé vira fachada. A arqueologia confirma tempos de desigualdade e instabilidade política no período monárquico tardio, cenário perfeito para colapso. E ele vem. Babilônia, aquela velha imagem do Império Muro, cerca Jerusalém e a destrói no ano 686 a.C. O choque não é só militar,
é teológico. Se até a cidade-jardim caiu, a pergunta fica ecoando entre as ruínas. Será que o problema nunca foi a cidade? Mas quem a habita? Das cinzas não nasce silêncio, nasce promessa. Enquanto Jerusalém está no chão, profetas começam a falar de uma cidade que ainda não existe, mas já tem cheiro de vida, ruas cheias, banquetes, justiça correndo como rio, nações chegando não para guerrear, mas para aprender. Isaías, Ezequiel e Miqueias descrevem um lugar onde a morte perde espaço e a violência não dita mais o ritmo. Não é só reconstrução urbana, é nova criação. A cidade futura não seria levantada por medo nem por glória humana, mas por uma presença que transforma tudo ao redor. Essa esperança vira combustível histórico. Séculos depois, sob o governo pesado de Herodes e a vigilância de Roma, surge Jesus, curiosamente longe do centro do poder. Ele começa pela Galileia, região periférica, anunciando que o reino de Deus chegou. Em vez de espadas, ele fala de perdão, em vez de muralhas, de amor ao inimigo. E solta uma frase desconcertante: "Vocês são a cidade no monte." Ou seja, a cidade prometida não começa em pedra, mas em gente. Uma comunidade que vive sem a lógica da vingança vira sinal visível de outro mundo possível. E quando isso acontece, dá para sentir. O mapa espiritual está mudando de lugar. Chega um momento em que duas lógicas urbanas se encaram frente a frente. Para manter a paz de Jerusalém, as lideranças recorrem ao método antigo: eliminar a ameaça. Jesus é julgado, executado fora dos muros e pendurado numa cruz, o instrumento clássico do terror romano. Só que o roteiro vira do avesso. No próprio julgamento, ele fala de entronização, de um reino que não depende da força da morte. A ressurreição, testemunhada por seguidores e registrada nos primeiros textos cristãos, quebra o ciclo. Se a morte não manda mais, o medo perde o cargo. E cidades movidas pelo pavor começam a perder seu combustível principal. A partir daí, os primeiros cristãos passam a viver uma cidadania dupla. Eles cuidam das cidades onde estão, como aconselha Jeremias aos exilados, mas sabem que pertencem a outra realidade. O último livro da Bíblia fecha o arco narrativo com a imagem da Nova Jerusalém descendo do céu. Sem templo centralizador, com um rio de vida fluindo, árvores que curam nações e portões sempre abertos. Nada de muros por medo. A história não termina com humanos subindo ao céu, mas com o céu invadindo a terra. E a pergunta final não pede resposta rápida. Se essa é a cidade que vem, que tipo de cidadão você está sendo agora? No fim das contas, a Bíblia não conta a história das cidades para falar de urbanismo antigo, mas para revelar um espelho desconfortável da condição humana. Toda cidade nasce de uma escolha: proteger a vida ou blindar o medo, compartilhar ou acumular, abrir portões ou reforçar muros. De Caim à Babilônia, de Jerusalém à Nova Jerusalém, o fio narrativo insiste na mesma pergunta, atravessando séculos, impérios e culturas. Hoje, cercados por concreto, algoritmos, mercados e fronteiras invisíveis, continuamos decidindo que tipo de cidade estamos ajudando a construir com nossos valores, nossos silêncios e nossas ações. Se a história bíblica aponta para uma cidade onde a vida flui e a morte não governa, então o desafio não é imaginar o futuro, é viver agora como se esse futuro já estivesse batendo à porta.